Balneário Camboriú resolveu montar uma comissão para combater a violência contra crianças e adolescentes no âmbito do seu município. Segundo me informaram, vão fazer parte dessa comissão técnicos, pessoas, agentes, funcionários, colaboradores da política de educação, de saúde, de assistência social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e do Conselho Tutelar. Eu quero dar as boas-vindas a todos esses membros da comissão que vão fazer um trabalho muito importante, não apenas para o município de Balneário Camboriú, como para todos os municípios brasileiros, porque neste ano de 2013 estamos precisando de exemplos claros do exercício da democracia nos municípios brasileiros, cumprindo o princípio constitucional da descentralização político-administrativa. O que é a descentralização político-administrativa? É aquele princípio constitucional que prevê que não é em Brasília que se faz o planejamento da política, da forma de proceder com relação ao combate da violência e da atenção em geral a crianças e adolescentes, mas sim em cada município. Os entes federativos, que são a União, cada estado e cada município, cada um tem o seu âmbito de competência. E o âmbito da União, o âmbito nacional, é o âmbito de coordenação geral de uma política que é definida em cada município sob o princípio da descentralização político-administrativa e prevista na Constituição Federal no artigo 204 como sendo uma função no âmbito federal de coordenação. Quer dizer, a União coordena uma política descentralizadamente decidida e descentralizadamente executada e controlada. E cada estado pode colaborar na formulação dessas políticas regionais no âmbito de cada estado. E os municípios organizam suas comissões. E nessas comissões é fundamental percebermos que cada órgão tem uma competência fixada naquele âmbito que tem competência de acordo com a lei brasileira para ter atribuições para o exercício dessas funções. Então, em cada município, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, seja no âmbito dessa comissão contra a violência ou no âmbito da formulação das políticas, o que esse Conselho Municipal faz é aprovar e controlar os programas, que são de dois tipos. O programa de proteção, quando as crianças e adolescentes eventualmente sejam vítimas, e os programas socioeducativos, quando adolescentes são eventualmente vitimadores. É no Conselho Municipal que essas decisões são tomadas. Portanto, nessa comissão de combate à violência, de combate a toda a agressão que é feita a criança e adolescente, o Conselho Municipal não pode exercer outra função que não seja este zelo e esse exercício das suas atribuições constitucionais, que é exatamente verificar quais são os órgãos governamentais locais, quais são os órgãos não governamentais que vão executar programas para esse combate à violência e qual é o combate, qual a forma com que esse combate será feito. O Conselho Tutelar é um órgão que recebe comunicações de violações de direitos individuais. Então, quando há as violações de direitos individuais naquelas condições previstas na lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar ele vai então fazer o controle. E como é que ele faz esse controle? Ele faz esse controle adotando duas medidas, ou determinando condutas, aquele órgão que deveria fazer o combate à violência sobre essa forma, sobre outra forma, quer enviando um psicólogo, quer enviando um assistente social, quer fazendo vistoria no local, quer fazendo um atendimento especializado para prevenir ou para fazer o tratamento de formas, às vezes, complexas, essa questão do combate à violência. O que o Conselho Tutelar faz é determinar condutas e ou requisitar serviços. Requisitar o serviço da área de saúde, da área de educação, da área de esporte, da área de trabalho, da área de previdência social e da área de segurança pública. Pois bem, esses dois órgãos, então, que são colegiados, vão mandar, nesta Comissão de Combate à Violência em Balneário Camboriú, vão mandar seus representantes para fazer com que essas funções sejam executadas dessa forma prevista na lei federal. Portanto, há que estudar, há que conhecer, há que capacitar, há que mobilizar pessoas, há que reunir agentes, há que fazer uma capacitação de recursos humanos para que no atendimento às vítimas não haja o fenômeno da revitimização das vítimas. Não se pode
para combater uma vitimização, revitimizar a vítima. E nesse âmbito, não, e nessas condições, então, quem é que faz a investigação para verificar se alguém praticou o crime de maus tratos? Está previsto no artigo 136 do Código Penal. Quem faz essa investigação é exclusivamente a Polícia Civil. Cabe à Polícia Civil, se for o caso, fazer as investigações, adotar as diligências, instaurar os inquéritos sob a presidência do delegado de polícia para fazer a investigação. O Conselho Tutelar não é um órgão investigador. O Conselho Municipal não é um órgão investigador. As políticas de saúde, esporte, cultura, lazer, assistência social não são órgãos investigadores, né, no sentido de verificar se há ou não há prática de um crime. Essas práticas devem ser denunciadas ao delegado de polícia, que vai instaurar, né, um inquérito, e esse inquérito vai verificar a autoria, verificar quem fez, como fez, sempre sob o princípio da presunção da inocência. Presume-se a inocência até que se prove que alguém é culpado. E quem faz essa investigação, essa verificação de autoria é o delegado de polícia no âmbito do inquérito policial, que tem regras previstas no código, num código especializado que é o Código de Processo Penal. É aquele mesmo código que está sendo usado para a aplicação das penas contra os mensaleiros lá naquele processo famoso lá no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, então quando há, eventualmente, uma prática de maus tratos, quando há uma violência, e essa violência há que se verificar se é ou não crime, o que deve ser feito é ser denunciada à polícia. Não se faz denúncia ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão ao qual se comunica e ele vai verificar se a polícia estar ou não adotando as providências. Isso está previsto nos vários artigos que definem a competência do Conselho Tutelar, como já verificamos num seminário que foi feito em Balneário Camboriú, com uma notável, excepcional participação das pessoas governamentais e não governamentais daquela cidade. Pois bem, então o Conselho Tutelar, ao zelar, ele vai verificar se a polícia está fazendo a investigação com relação ao vitimador. O vitimador é aquele que você suspeita que fez uma vítima. É aquele que praticou dano e que eventualmente haja praticado esse dano através de um crime. E a assistência social? A assistência social é aquela política pública que deve dar proteção a quem é vítima. Portanto, proteção às vítimas é uma competência que a Constituição define para a política de assistência social. Não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar zela. Está lá no artigo 131 do Estatuto. O Conselho é um órgão de pessoas escolhidas pela comunidade para verificar, zelar. Estamos ou não estamos protegendo a vítima? As providências para a proteção da vítima estão sendo adotadas ou não? Não é o conselheiro que vai lá adotar providência para dar proteção à vítima. Os conselheiros têm que ficar atentos para verificar se a política de assistência social, através das técnicas de serviço social e através de uma integração de trabalho com a área psicológica, com a área pedagógica e com a área das varas de saúde, da área política pública, se as providências para a proteção da vítima estão sendo tomadas. E esse trabalho de proteção tem que ser integrado com quem? Integrado com aquele que vai verificar se houve o crime e quem foi o vitimador. Então, a busca pelo vitimador, né? E a proteção. A vítima é sempre conhecida. O vitimador pode ou não ser conhecido, dependendo das circunstâncias. Esse trabalho deve ser integrado. E nessa questão, a assistência social deve se integrar com ou com a defensoria, naqueles casos previstos na Constituição, Defensoria Pública, que é um órgão do Estado, não do município, mas, basicamente, de um advogado da comunidade, na comunidade, do município, que conheça as características daquela comunidade e que tenha sensibilidade para verificar quais são aquelas circunstâncias, situações usuais, costumeiras, dos hábitos, dos usos, dos costumes da comunidade para poder dar um atendimento eficaz, sob o ponto de vista jurídico, àquele que eventualmente foi vítima da prática de uma violação de direitos ou de uma violência, ou de um abuso. É esse conjunto complexo de circunstâncias que cada município deve, então, adotar, fazendo o quê? Neste momento, neste ano de 2013. No ano de 2013, nós estamos no começo da segunda década do século XXI. Devemos reavaliar a forma como estamos trabalhando e cada município, então, vai fazer um reordenamento institucional. Vai verificar se a assistência social local está fazendo aquilo que deve fazer,
se a Polícia Civil deve estar tomando as providências que deve adotar, se a Polícia Militar, que é aquela que vai fazer prevenção do crime, que vai fazer a repressão, se for o caso, né? Se a Polícia Civil está fazendo as investigações, se tudo isso está sendo preparado para enviar a quem? Ao promotor de justiça, para que ele denuncie ou não denuncie aquele que é acusado de ser vitimador. E a vítima seja atendida, né? Sempre com a coordenação, no caso de comunicação desse tipo de fato, da assistência, com assistência social, para que no âmbito da educação seja lhe dada aquele atendimento educacional previsto na Constituição e nas leis federais e nas leis municipais e estaduais também, né? E aquelas providências que têm a ver com esporte, com cultura, com lazer, que são as políticas que fazem a integração das pessoas no âmbito da comunidade e no âmbito da sociedade em que vivem. Verifique, portanto, vocês, ou deveremos verificar todos nós, que o Brasil está numa quadra importante da sua evolução histórica. É aquela em que devemos verificar se estamos realmente efetivando, tornando efetiva, com efetivação, né, com efetividade, né, adotando medidas pertinentes para que aquilo que foi escrito por nós na Constituição de 1988, lá no ano do século XX, lá no fim do século passado, né, e aquilo que foi escrito no Estatuto da Criança e Adolescente e na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, né, a Constituição é de 88, o Estatuto da Criança e Adolescente é de 90, a LOAS é de 93. Se esse conjunto de coisas escritas na lei, elas estão efetivamente sendo atendidas no âmbito dos usos, dos hábitos, dos costumes das pessoas. Portanto, esta comissão de Balneário Camboriú é muito bem-vinda para todos nós em todo o Brasil. E nós, companheiros, companheiras, amigos e amigas de Balneário Camboriú, estamos muito felizes de que vocês estejam adotando aquelas providências que todos nós devemos adotar de alguma forma, para que esse trabalho seja feito com a participação. É o princípio da participação, ao lado do princípio da descentralização, para que as coisas não sejam decididas lá em Brasília, de forma autoritária, mas sejam decididas localmente, porque devemos sempre fazer uma atenção local, embora tenhamos uma visão geral das questões desse mundo complexo que vivemos, verificarmos se estamos realmente caminhando no sentido de diminuirmos a violência, de diminuirmos aquelas formas em que haja toda forma de agressividade, combater as agressividades, combater as violências, combater toda forma de criminalidade, combater toda forma de terror. Porque nesse âmbito o Brasil já está caminhando, está indo muito além, né, da mera agressividade. Nós estamos indo, né, e já adentrando rapidamente no mundo do terror, né? O terror de alunos e de professores, às vezes, mas basicamente de alunos nas escolas, coisas horrorosas estão acontecendo nas escolas, no entorno das escolas, a questão da droga, que é uma forma também grave de violência, e as questões que têm a ver com os atos violentos dentro ou fora do crime organizado, que significa uma guinada do país para outro caminho que não seja aquele que todos nós escolhemos quando escrevemos a nossa Constituição de 88, quando escrevemos o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, quando escrevemos a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 e quando, né, nós, no fim do século passado, pensávamos, e devíamos pensar, e realmente pensamos, que o século XXI devia ser um século com um novo paradigma, né, uma nova forma de valorizar tudo isso, uma nova forma de nos organizarmos localmente, porque nós vivemos no âmbito do município, que é o âmbito mais próximo de nossas famílias, de nossas comunidades, e onde as crianças e adolescentes se formam, né, se completam como cidadãos para construir, ao longo do século XX, um país cada vez melhor. Eu agradeço a oportunidade de meus amigos, minhas amigas, companheiros de Balneário Camboriú, de permitir-me a mim, né, pronunciar essas palavras para vocês, né? E eu estou colocando isso no meu site para dizer a vocês que o Brasil todo está de olho, atento a vocês, porque vocês estão dando um exemplo a todos nós, porque o Brasil caminha através do exemplo que cada município dá na sua forma de fazer o reordenamento institucional. Muito obrigado a todos e a todas.